Nesse problema, vamos avaliar uma série de tanques conectados entre si, onde a vazão de saída de um tanque será a vazão de entrada do outro. Para isso, vamos aplicar essa equação, a aproximação linear do tanque simples que a gente já viu. Okay? E vamos avaliar o comportamento do nível d'água e das vazões com o tempo. Para isso, vamos aplicar balanço de massa. A massa específica que podemos cortar é a água saindo e entrando. Tá? E aplicando o balanço de massa para cada tanque, é esse sistema de equações que a gente obtém. Então vamos buscar a solução para o tanque 1, por exemplo. Então aqui a gente vai substituir a equação. E o Q2 ele depende do nível de água do tanque 1. Separando as variáveis aqui, eu vou aplicar variação dos parâmetros para obter a solução igual à solução do tanque simples que a gente viu. Mas aqui no tanque 2, o que a gente tem? Q2 ele depende do nível da altura do tanque 1. Então a gente tem que pegar essa equação e substituir aqui para obter a solução. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero obter a solução a partir da transformada de Laplace, porque vocês vão ver que a gente vai obter um padrão aqui que a gente vai poder generalizar para toda a série de tanques, para N tanques nessa série. Então temos nossa equação diferencial aqui e eu vou aplicar a transformada de Laplace para todos os termos. Então repare aqui que a transformada de Laplace dessa derivada aqui vai ser S vezes H1 em frequência menos a condição inicial. Mas a condição inicial eu vou zerar tudo, vou considerar como a gente estivesse avaliando uma função de transferência. Tá? E outra consideração que eu queria fazer também, a transformada de Laplace de uma constante é uma constante sobre S, mas eu vou chamar de Q1 maiúsculo aqui para a gente avaliar o padrão que vai ser formado, tá bom? Então temos aqui já a nossa equação diferencial já transformada, e eu vou passar multiplicando o A e todo esse termo para lá. Okay? Fazendo isso que a gente obtém, vou colocar em evidência H1, e passar todo esse termo agora, isolando H1, passar ele dividindo aqui. Agora, na tabelinha de transformada de Laplace inversa, a gente não vai encontrar dessa forma, a gente precisa aqui multiplicar tanto o termo de cima quanto o termo de baixo, ou seja, a gente não vai estar alterando nossa equação, porque a gente está multiplicando, na verdade, por 1. Então, fazendo essa multiplicação, isso que a gente obtém, e essa solução aqui está tabelada. Tá? E essa é a solução da nossa altura 1. Também podemos aplicar a transformada de Laplace para a vazão e vai ficar a mesma coisa, só que em termos de frequência. Aplicando agora a transformada de Laplace para todos os termos, é isso que a gente vai obter. E para todas as vazões, é isso que a gente obtém. Mas H2, essa não é a solução de H2, porque H2 ainda está em função de Q2, né? A gente sabe que Q2 é uma variável e essa variável depende da altura 1. Então vamos escrever agora a H2 em termos da entrada, que a entrada é uma constante. Vamos lá então. Então temos nosso H2, que está em termos de Q2. Temos nosso Q2, que está em termos de H1. E temos nosso H1, tá? Então vamos substituir esse cara aqui. E a gente fica com isso, a gente pode cortar esse R e agora substituir H1. E vocês reparem que é isso que a gente obtém, podemos multiplicar aqui um com o outro. E essa é a solução de H2. Reparem a diferença entre H1 e H2. O único termo diferente aqui é que o H2 está ao quadrado. Então como vocês imaginam que será H3? Vamos ver a consideração agora aqui que podemos fazer. Por exemplo, temos aqui H1 e eu quero H1 em função da minha entrada. Qual termo a gente tem que utilizar? Este aqui vai ser H1. Agora eu quero escrever H2
H2 não, opa, Q2 em termos da entrada vai ser este termo aqui, ó, vezes este termo aqui. Então vai ser 1 sobre ARS mais 1, tá? Ó, Q2 S vai ser em função de Q1, tá? Mas, por exemplo, e agora, se eu quero escrever H2 em termos de H1, eu pego este termo, vezes este termo, vezes esse termo, e eu acho que vocês entenderam. E assim, com essa consideração, eu posso prever o comportamento de vários tanques em sequência, tá? Mas tudo bem. E a solução, né? Vamos para a solução agora. Então a solução que a gente precisa agora é só usar a transformada de Laplace inversa, tá? Q1 pode voltar a ser Q1 sobre S, uma constante normal. E a gente reescreve aqui nosso H1. Agora a gente precisa buscar um valor na tabelinha que represente uma relação parecida que a gente tem aqui. E esse valor vai ser o 13, tá? Reparem que se a gente falar que tal é igual a AR, então a gente vai ter uma solução bem próxima do que a gente tem na tabelinha. Então a gente vai aplicar aqui, ó, isso aqui é a transformada de Laplace inversa, tá? Aplicando ali essa solução que a gente obtém. Agora a gente precisa da solução para H2. H2 vai ser um pouquinho diferente porque essa solução, exatamente como está escrito aqui, não temos tabelado, tá? O que a gente precisa fazer? Uma expansão de fração aqui, mas parcial, porque esse termo aqui não está expandido e a gente não precisa, porque esse termo a gente tem tabelado. Então não precisamos expandir mais do que isso. Vamos descobrir nosso termo A e B então. Para isso, a gente precisa multiplicar pelo denominador aqui. Agora, a maneira mais fácil aqui é descobrir, para descobrir A ou B, a gente precisa de um termo de S que zere um, mas não zere o outro. Por exemplo, para zerar B, a gente precisa que S seja igual a zero. Então a gente vai zerar B aqui, esse termo vai ser zero, mas A vai ser igual a 1. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa com A. A gente precisa zerar A. Qual o valor de S para zerar A? Menos 1 sobre AR. Substituindo aqui, aqui vai ser 1, menos 1 na verdade, e todo esse termo aqui dentro vai ser 0. E B vai ser igual a menos AR. E essa é a resposta que a gente obtém. Vamos para a solução de Laplace, a transformada de Laplace inversa então. Precisamos buscar na tabelinha agora. Vamos buscar esse termo e este termo aqui separadamente. Esse termo é na verdade uma constante. E este termo aqui vai ser, deixa eu ver, tá aqui o 8. Tá? Vamos aplicar ambos aqui. E esse é o resultado que a gente obtém. Eu vou deixar para vocês descobrirem o resultado do H3 para não estender muito o vídeo. E claro, lembrando que esses caras aqui, ó, eles são função de transferência, onde a condição inicial é zerado. Para vocês adicionarem a condição inicial, vocês podem seguir, somar essa série aqui, ó, às equações, tá? Esse termo é positivo. Por exemplo, H2, para você adicionar a condição inicial a H2, vai ser assim, ó. Vai ser AR H1 S é 0 sobre AR S mais 1 ao quadrado mais AR H2 0 sobre ARS mais 1, tá? E essa é a condição inicial do tanque 1,
do tanque 2 e essa condição inicial do tanque 1.